Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira e nesta edição do Giro de Notícias vamos falar sobre o futuro. Afinal, a Anfavea aponta que o mercado de caminhões deverá crescer mesmo em meio a muitos desafios. E Marcelo Nunes, embaixador do Estadão Mobilidade, nos levantou uma série de prognósticos e desafios da mobilidade urbana para entendermos o que vem após a pandemia. Você não pode perder o programa de hoje, só que antes de começarmos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque este aqui é o lugar certo para você que curte ou trabalha com mobilidade se manter muito bem informado. Agora sim, vamos lá! Bom, turma, o ano começou diante de um horizonte de certezas, mas também de muitos desafios para a indústria do setor de carga. Com isso, os atores do setor veem o cenário à frente como algo um pouco nebuloso. Uma das convicções é a continuidade do crescimento do mercado de caminhões. No ano passado, apesar de toda a dificuldade com os impactos da pandemia e a falta de componentes, as demandas do agronegócio, construção, mineração e e-commerce preservaram as vendas em alta. O mercado encerrou o período com mais de 128,6 mil unidades negociadas, um avanço de 43,5%. Mesmo com o resultado beneficiado por uma base baixa de comparação de ano atípico com o desembarque da crise sanitária, foi o maior volume vendido desde 2014. Em sua primeira estimativa, apresentada na primeira semana de 2022, a Anfavea, associação que representa os fabricantes de veículos no país, projeta um crescimento por volta de 140 mil caminhões que, se realizado, anotará expansão perto de 9%. Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea, explica ser muito difícil fazer previsões no atual momento. Temos a certeza de uma retomada lenta em um cenário que irá se manter com uma mistura de restrições na oferta e na demanda. A falta de insumos deve perdurar, embora menos crítica, e, apesar do avanço da vacinação, a pandemia ainda se mostrará relevante na economia. Para a associação, os mesmos setores que alavancaram as vendas de caminhões em 2021 seguem como protagonistas em 2022. A estimativa de mais um crescimento na produção de grãos na safra 2021-22, a continuidade na alta dos preços das commodities e também a expansão no comércio eletrônico. Já de acordo com o balanço da FenaBrave, a federação que reúne os distribuidores de veículos, as vendas de caminhões se estabilizaram em patamar alto, com muitas unidades já comercializadas a serem entregues ao longo dos próximos meses. Entretanto, no mesmo cenário em que o mercado se mostra comprador, também existem preocupações, entre elas a falta de consenso sobre a estimativa do PIB. A Anfavea construiu sua projeção baseada em crescimento de 0,5%, mas não raro alguns analistas enxergam 0% ou mesmo queda. São vários fatores que influem no contexto. O primeiro, a alta na taxa de juros, que sinaliza aumento no custo de financiamento. O CDC, por exemplo, já chega a 27% ao ano. O segundo, câmbio volátil, que encarece a cadeia produtiva. E terceiro, a sombra da inflação e o desemprego recorde, que reduzem o poder de compra. Esforços na redução de custos deverão ser prioritários para o transporte de carga em 2022. Tanto o veículo quanto a operação ficaram mais caros no ano passado, e não há, ao menos no curto prazo, sinais de mudanças. Somente para a indústria, onde o aço, por exemplo, ficou cerca de 70% mais caro. Colocar o veículo para rodar também deixou a conta mais alta. O diesel registrou aumento de 50,72% no acumulado de 12 meses até novembro de 2021, atingindo um preço médio nas bombas do país de R$ 5,44,45. Cabe ainda lembrar que o ano antecipa a mudança de fase das normas ambientais do Proconv, o Programa de Controle de Poluição Veicular. A partir de janeiro de 2023,
Todos os caminhões deverão sair de fábrica adequados à nova legislação do P8, equivalentes às do Euro 6. Para isso, os veículos estarão embarcados com tecnologia mais avançada que, no final das contas, encarece o produto. Além disso, mesmo com os caminhões da geração atual com preço inferior em relação a esses mais novos, será preciso lidar com o nível de desabastecimento de insumos que pode reduzir a oferta na ponta na hora de atender a demanda. Enfim, no final das contas, estar otimista ou pessimista com o cenário nos próximos meses é uma questão pessoal. Se você concorda, deixe o like aqui embaixo. Agora, falando de um contexto mais amplo e social, um novo panorama já se apresenta para a sociedade em um momento pós-pandemia. Após quase 2 anos de dúvidas, mudanças constantes e adaptações, o futuro que vislumbramos atualmente é ainda mais volátil do que aquele que nos deparamos em março de 2020. Afinal, ao mesmo tempo em que enxergamos uma retomada à frente, enfrentamos algumas incertezas. Se mudamos como pessoas e como sociedade, o nosso entorno também deve se alterar, e isso se reflete em todos os aspectos da vida em sociedade. Nesse momento, é difícil prever o cenário da mobilidade urbana, porque ainda não há respostas sobre a continuidade de algumas mudanças de comportamento observadas durante o período da pandemia, já que a crise, olhando apenas do ponto de vista econômico, deixou e ainda vai deixar grandes marcas na nossa sociedade. Para Marcelo Nunes, embaixador do Estadão Mobilidade e CEO do grupo PariBem, uma das maiores empresas do Brasil na gestão e operação de estacionamentos, podemos observar algumas tendências, ao menos de curto e médio prazos. Uma delas é o trabalho híbrido, conciliando a presença nos escritórios. De acordo com Nunes, o modelo é fundamental para a construção de colaboração, cultura organizacional e resultados, com o ambiente remoto ou virtual, que é uma realidade e ajuda na produtividade. No entanto, muitos trabalhadores das indústrias e serviços não têm essa opção. Os shoppings se mostraram muito resilientes na retomada, já que notou-se um aumento de fluxo de consumidores no último mês de dezembro, motivados pelo Natal, mas também para a utilização desses empreendimentos para outras finalidades, como as áreas de lazer e restaurantes. Dados da Abrace, entidade que reúne os principais shoppings do país, mostram uma queda na vacância de lojas, aumento do ticket médio de venda e ampliação de áreas de alimentação e entretenimento. Com a alta nos preços dos combustíveis, nota-se também a tendência do uso de modais de transporte individuais, seja com veículos particulares ou outros meios de locomoção. Em grandes centros mundo afora, os estacionamentos já atuam sob um novo conceito, próximo às estações de transporte público, funcionando não só como local para guardar automóveis, mas também como um hub de deslocamento individual e coletivo. Ou seja, a palavra de ordem para todos os segmentos é reinvenção e não é diferente para o setor da PariBem. Os investimentos em automação, digitalização e gestão remota também estão sendo intensificados. Exemplos não faltam. Pagamentos à distância, atendimento por meio de reservas e administração remota, além de novas ofertas de serviços, garantem que clientes e colaboradores tenham mais segurança no dia a dia. Nesse sentido, a pandemia está acelerando um cenário que já era fundamental na otimização e modernização das operações, e não dá para deixar de citar a importância da análise de dados, que mais do que nunca são fundamentais nessa equação. As análises dos fluxos de entrada e saída trazem informações cruciais para os negócios, gerando insights valiosos para o negócio. De acordo com o Marcelo, quando pensamos no futuro da mobilidade, fica claro que o setor demanda mudanças e que os modelos que eram aplicados antes da pandemia serão rapidamente superados. Afinal, criatividade é o ingrediente que garantirá a longo prazo que o setor consiga estar na dianteira dessas discussões e trazer soluções importantes e úteis para a sociedade. Mas diz aí, de que forma você enxerga o futuro do setor onde você trabalha com a chegada do pós-pandemia? Comente aqui embaixo e, por favor, compartilhe este giro de notícias com seus
seus amigos nos grupos de Facebook e WhatsApp para que essas informações se espalhem para o maior número de pessoas. Clicando nos links que deixaremos aqui embaixo na descrição, você confere esta e várias outras matérias na íntegra. E como sempre, obrigado por ser um inscrito 5 estrelas com a gente. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau!